Uhum. Podemos começar? Reunião de audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família, esse dia 18/8/2015. Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 57 dos deputados Diego Garcia, Alan Rick, subscrito pelos deputados Odorico Monteiro, Carlos Gomes e Leandre, e aprovado por esta comissão, para debater aspectos relacionados à doença LAM. Convido para compor a mesa os senhores Carla Daher, representante do Ministério da Saúde, ela que está representando o Ministério, por isso vem na condição aqui de ouvinte do Ministério da Saúde e vai anotar, fazer todas as anotações e, havendo a necessidade, depois encaminhar tanto para o meu gabinete, quanto para o gabinete do deputado Alan Rick, quanto para essa comissão também, as respostas desta audiência pública. Também convido o Bruno Guedes Baldi, coordenador do Departamento de Pneumologia da Universidade de São Paulo, USP. Também informamos que estamos, neste momento, com o chat aberto do portal E-Democracia, aqui da Câmara dos Deputados, onde os internautas podem participar em tempo real, fazendo perguntas, aqui principalmente ao senhor Bruno, fazendo perguntas e interagindo com essa audiência pública e com essa comissão. Então, com certeza, isso fará com que esse debate e essa audiência pública se torne ainda mais rica, e nós, desde já, agradecemos a toda a equipe aqui da Câmara dos Deputados que cuida dessa importante ferramenta de comunicação que é o portal E-Democracia. Comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis ao juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder facultadas a réplica e tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido o orador interpelar qualquer dos presentes. Dado início aos trabalhos, passo a palavra ao convidado Bruno Guedes Baldi, coordenador do Departamento de Pneumologia da Universidade de São Paulo, USP. Bom, obrigado, deputado Diego. Gostaria de agradecer a oportunidade que foi me dada e que foi para a gente discutir aspectos relacionados à linfangiomatosi, que apesar de ser uma doença rara, ela envolve uma população especial, né, que são mulheres em idade reprodutiva, né, uma população bastante ativa e que
para um determinado número de famílias, ela acaba tendo um impacto importante aí em vários aspectos. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aí sobre algumas questões peculiares aí à doença e algumas questões para a gente levantar algumas questões para a gente debater também sobre o tema. Bom, então, pode passar, por favor. Então, atualmente, um conceito mais moderno da doença é que a LAM é considerada atualmente uma neoplasia de baixo grau, com um grande potencial destrutivo, e que também existe a possibilidade de metástases, ou seja, apesar de originalmente e principalmente ela cometer o pulmão, ela pode envolver outros órgãos, como por exemplo os rins, vasos linfáticos, e é uma doença que tem um potencial, uma alteração genética também relacionada à sua origem. Existem mutações nesses genes TSC1 e TSC2, não é uma doença transmissível, como doenças infecciosas, por exemplo, e ela acaba determinando a obstrução das vias aéreas respiratórias, né, e vasos sanguíneos e linfáticos também. E, pode passar o próximo. Em última análise, ela acaba provocando a ocorrência de vários cistos, né, que seriam esses buracos mais pretos aí na tomografia, nas pacientes que são acometidas. Pode. Então, ela geralmente acomete mulheres em idade reprodutiva, tem um impacto familiar e social muito grande, inclusive porque existe uma contraindicação relativa para engravidar. Isso às vezes é uma situação que acaba gerando estresse do ponto de vista familiar, que o marido quer ter filho e isso muitas vezes gera um problema. A doença, sabidamente, ela tende a piorar no período de gestação. E existe uma prevalência estimada em 1 a 2 casos para cada 1 milhão de habitantes, mas muito provavelmente isso está subdiagnosticado. No Brasil, a gente tem conhecidas mais ou menos 200 mulheres com a doença, mas a gente acha que esse número aí deve chegar a 500, 600 pacientes, porque a doença é muito pouco conhecida ainda, mesmo entre os pneumologistas. Só para a gente ter uma ideia, esses são dados da população que a gente acompanha lá na Universidade de São Paulo. Agora a gente já tem perto de 100 pacientes acompanhados, a idade média aí é em torno de 40 anos. Mais ou menos 15% tem esse acometimento, que é a esclerose tuberosa, ou seja, uma alteração genética que caracteriza-se também por alterações na pele e alterações nos rins. A maior parte das pacientes, ali, 75%, tem algum grau de falta de ar. O pneumotórax, que é a ruptura de algum daqueles cistos que acabam formando ar fora do pulmão e acabam comprimindo o pulmão e dificultando a respiração, também é bastante frequente. E metade delas tem um tumor no rim associadamente, que é esse angiomiolipoma renal. Próximo. Então, pode passar o próximo. Só para a gente ver que é uma doença também bastante variável. Nas tomografias de cima, uma paciente com doença leve, com poucos cistos, e a gente tem embaixo uma paciente com uma doença mais avançada, com uma grande quantidade de cistos no pulmão, mostrando aí que a doença é bastante heterogênea aí no acometimento dessa população. Bom, além do pulmão, outros órgãos podem ser envolvidos. Próximo. Pode haver a presença de lesões cutâneas, como a gente vê aqui, principalmente nas pacientes com esclerose tuberosa. Próximo. Pode haver a presença de tumores dentro do abdômen também, que seriam os linfangileomiomas abdominais, que eventualmente podem provocar dor, podem provocar algum tipo de sangramento. E também a presença de tumores no rim, em metade dessas pacientes, que podem também levar a dor e sangramento pela urina.
A perda de função pulmonar dessas pacientes é de 2 a 3 vezes a perda evidenciada numa população normal, e na nossa população, mais ou menos 90% está viva depois de 5 anos da doença. Não é uma mortalidade alta, mas também não é desprezível. Esse slide é só para mostrar que assim, já se conhece bastante sobre a doença, existem várias vias envolvidas na ocorrência da doença, mas ainda existem poucas opções de tratamento com alguma efetividade. Pode passar, vai passando. Então, são várias vias envolvidas. Esse foi até uma medicação que a gente estudou lá no nosso grupo, que foi a doxaciclina, que inibe uma das vias, mas essa medicação não mostrou qualquer tipo de benefício, pelo menos de maneira isolada, então essa medicação a gente já não utiliza mais. Outra possibilidade de medicação é o bloqueio hormonal, que como é uma doença associada à idade reprodutiva, está diretamente envolvida com estrogênio, seria uma opção de tratamento com essas medicações, principalmente aí a gozerelina e a progesterona, mas os resultados são ainda bastante controversos e não é uma medicação que a gente acaba utilizando rotineiramente na prática. O que a gente tem de benefício, inclusive tem trabalhos do nosso grupo mostrando, que são esses inibidores de emitório que a gente tem disponível no nosso meio, é o sirolimo, que já é uma medicação liberada para transplantados de rim e também de pulmão, mas que ainda não é liberada especificamente para linfangioleumioma-matose, e que ela age tanto na parte, nas manifestações pulmonares, como também nas outras manifestações renais, nas manifestações abdominais também. Então, aqui, só para mostrar que do ponto de vista funcional, só chegar aqui na frente, as pacientes que usaram a medicação, elas tiveram um ganho de função pulmonar, comparado às pacientes que usaram placebo. Esse é um estudo multicêntrico que foi coordenado por um grupo americano, e depois que elas param de usar a medicação, elas voltam a cair, ter perda da função pulmonar semelhante ao grupo placebo, mostrando aí, então, a perspectiva dessa medicação para a parte pulmonar. Próximo. Aqui que é o trabalho do nosso grupo, que para as manifestações extrapulmonares também ela tem um efeito muito bom, por exemplo, para a formação de líquido que pode haver dentro do pulmão. Depois de 6 meses do uso da medicação, a quantidade de líquido praticamente desapareceu com a medicação. Próximo. A mesma coisa para o tumor abdominal. Depois de 1 ano, o tumor praticamente sumiu. Próximo. E a mesma coisa para o tumor renal, que também regrediu bastante depois de 1 ano de tratamento, reforçando aí a utilidade dessa medicação, do sirolimo. Outra opção é o transplante pulmonar. O problema é que ele é muito pouco disponível no Brasil, tem só 3 centros ativos, e mesmo assim só 2 com volume grande de transplante. A gente lá no nosso centro tem 10 pacientes transplantadas, 5 em lista e 5 em avaliação, mostrando aí que é uma opção ainda pouco utilizada em função da disponibilidade de centros. Aqui algumas outras informações importantes. Primeiro que existe a Associação Lando Brasil, para quem não conhece, tem um site específico que a gente pode consultar, que tem algumas informações importantes. A Lung Foundation é uma associação americana que tem uma atuação muito grande, inclusive no sistema de saúde americano. Só para a gente ter uma ideia da relevância da doença, apesar dela ser pouco conhecida, só em 2013, os dados que a gente levantou foram 102 publicações médicas específicas sobre linfângio, e a gente tem lá do nosso grupo 15 publicações nos últimos 3 anos. Então, é uma doença que tem sido cada vez mais estudada e que já se conhece muita coisa sobre ela. E existem algumas questões que eu gostaria mais de discutir aqui no momento. A doença ainda não tem CID, a gente até vai ter uma reunião, uma foneconferência na semana que vem com outros grupos internacionais para discutir isso, para a perspectiva da liberação de um CID, que facilitaria padronização de tratamento, liberação de benefícios. E outra questão é que,
como eu disse, o sirolimo não está liberado no Brasil para transplante, já está liberado no Brasil para transplante de rim e de pulmão. Algumas pacientes eventualmente conseguem isso por processo judicial. Lá no estado de São Paulo, a gente consegue a liberação da medicação independente de processo judicial. E é uma medicação que já está liberada no Japão, na China, Índia, Estados Unidos e em toda a Europa. Então, é uma situação para a gente considerar aqui no nosso meio também. E o custo dela, assim, não é um custo alto comparado a outras medicações. Custa aí em torno de R$1.000 a R$2.000 por mês, por paciente, varia um pouco, né, de acordo com a dose. E o que a gente sugeriria é que ela fosse liberada por centros de referência como medicação de alto custo, semelhante ao que acontece com outras drogas para outras doenças. Pode pular esse. Esse também. E também acho que falta um pouco de conhecimento da doença, então uma parte importante também é produzir material de orientação para ajudar na divulgação e para facilitar o diagnóstico da doença. E também, agora, como a doença é considerada uma neoplasia de baixo grau, isso talvez a gente consiga um pouco mais de embasamento para facilitar isenção de imposto de renda e outras facilidades aí que eventualmente os pacientes possam obter. E só uma última coisa, que ela já foi feita uma solicitação para a LAN ser incluída no rol das doenças raras, mas isso ainda não foi aprovado e, até onde eu sei, esse processo está em andamento e a gente espera algumas respostas aí nos próximos meses. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno. Peço para que retorne para compor a mesa. Eu queria passar a palavra para o meu colega de parlamento, meu amigo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e autor junto comigo desse requerimento aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Alan Rick. Com a palavra. Deputado Diego Garcia, parabéns pelo requerimento, parabéns por presidir essa audiência tão importante. Dr. Bruno Guedes, nós agradecemos em nome, talvez, de todos os brasileiros que têm familiares com doenças raras, a sua presença nesta audiência, a sua explanação, brilhante explanação. A Carla Dai, representando o Ministério da Saúde, também agradecemos a presença do Ministério através da sua pessoa. Senhor presidente Diego Garcia, e também a todos os colegas e assessores que tanto nos ajudam nesse trabalho parlamentar. Doenças raras, quando nós falamos de doenças raras, geralmente se pensa, isso é um problema que acomete tão poucas pessoas que não é problema nosso. E não é verdade. Isso afeta milhares de pessoas no Brasil inteiro e nós temos muitas dificuldades no que se refere ao tratamento, como foi muito bem colocado pelo Dr. Bruno. Nós sabemos que a LAN, por conta da subnotificação, deve atingir aí em média de 500 mulheres no Brasil, já que é uma doença específica, né, que acomete em sua imensa maioria mulheres de idade jovem. E analisando todos os problemas causados, a própria presidente da Alhambra, da Associação LAN do Brasil, no momento está muito adoentada em virtude dos problemas causados pela LAN. A gente analisa com muita preocupação as dificuldades que esses pacientes têm em ter acesso ao medicamento no Brasil. Eu creio que o grande viés e talvez a grande contribuição dessa audiência é que nós possamos sugerir ao Ministério da Saúde a inclusão da LAN e, enfim, da própria fibrose pulmonar idiopática, que nós também fomos autores de um requerimento indicando ao Ministério da Saúde, sugerindo a inclusão da FPI no rol de doenças raras e dos medicamentos necessários. E, então, nós entendemos, deputado Diego Garcia e todos os colegas e participantes dessa audiência, que a grande contribuição desta reunião é sugerir e receber a resposta positiva do Ministério da Saúde no que se refere à inclusão da LAN, da FPI e de algumas outras doenças raras no rol das doenças raras no Brasil e também
dos medicamentos necessários ao seu tratamento. Eu creio que esta é a grande contribuição dessa audiência. Nós estaremos atendendo milhares de pessoas no Brasil, tirando o sofrimento, ou minimizando o sofrimento, pelo menos, de milhares de pessoas. E eu creio que, como parlamentares e como membros aqui dessa Comissão de Seguridade Social, eu creio que é fundamental nós sairmos com essa deliberação. Senhor presidente Diego Garcia, essas eram as minhas palavras. Eu creio que eu transmito aqui o sentimento de todas as famílias que sofrem hoje com algum ente querido acometido por uma doença rara. Obrigado, deputado Alan Rick. Com certeza é algo importantíssimo, não só que essa, mas que outras doenças também, a gente consiga fazer a indicação ao Ministério da Saúde. Eu gostaria de comunicar ao deputado Alan Rick, com certeza vou contar muito com o apoio de Vossa Excelência. Nós estamos com a iniciativa em andamento já para a criação de uma frente parlamentar para discutir e debater o assunto doenças raras. Então, nós estamos realizando esse trabalho. Sei que em alguns estados isso já está acontecendo, inclusive aqui no Distrito Federal foi criada essa frente parlamentar para debater esse tema, esse assunto. Eu passei a conhecer e a me interessar mais pelas doenças raras desde quando cheguei na casa, que conheci a AMAV, a Associação Maria Vitória, e a partir de uma audiência pública que também foi realizada aqui, e foi aonde me aproximei dos trabalhos e passei a divulgar também, uma divulgação simples nas minhas redes sociais, e que tem feito com que a procura de pessoas que estavam sem orientação médica, sem orientação de qual caminho seguir, para onde recorrer para um tratamento adequado, para a busca da solução, ou melhor, na maior parte dos casos, ou em todos os casos, não tem solução, mas para que pelo menos eles pudessem fazer o tratamento e aí ter amenizado a sua dor. E, infelizmente, no meu estado do Paraná, há uma grande dificuldade hoje. E tive uma grande procura de inúmeras pessoas que, ao verem a divulgação, ao verem a proposta que a gente estava divulgando através das redes sociais, começaram a nos procurar, e a AMAV, a Associação Maria Vitória, aqui do Distrito Federal, tem nos ajudado muito. Então, eu sei que há presentes também outras entidades, outras associações, e nós vamos abrir, no momento propício, a palavra para que vocês também possam falar um pouco, terão um tempo limitado, mas para que todos possam falar, se posicionar, aqueles que quiserem, que eu acho que é importante a gente ampliar esse debate, essas discussões. Hoje estamos trazendo aqui a LAN, amanhã traremos com certeza outras doenças e que afetam centenas, milhares de brasileiros. E nós temos que buscar amenizar a dor, o sofrimento que essas pessoas passam através dessas doenças raras. Senhor presidente, me permita sugerir a fala de uma pessoa que foi também uma das pessoas que tiveram a iniciativa de nos relatar sobre a LAN e que realmente tem muito conhecimento porque é portadora da doença e que tem trabalhado, tem lutado, e eu tenho certeza que a fala dela vai abrilhantar esta audiência e também para que todos saibam o que vive, o que sofre um paciente de LAN e as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. É a assessora parlamentar Ângela Durante. Eu gostaria de ceder a palavra, com a sua permissão, senhor presidente. Sim. No tempo regimental, para que ela pudesse explicar um pouquinho e relatar um pouco da sua experiência. Peço para que a Ângela apenas fale seu nome completo, a cidade, para ficar guardada aqui nos registros da nossa audiência pública. Meu nome é Ângela Durante Vieira, trabalho aqui na Câmara, sou chefe de gabinete
para o deputado Alan Rick. Sou portadora de LAN há 5 anos. Graças a Deus, eu tenho médicos maravilhosos que apareceram na minha vida. Dr. Bruno é um deles. Faço acompanhamento em São Paulo. Descobri a LAN através de um sintoma que eu tive em pneumotórax. Depois eu fiz biópsia e aí eu tive o diagnóstico. Faço acompanhamento, não tenho sintomas, sou assintomática. Acho que vou viver muito tempo ainda, não preciso tomar nada. Mas LAN é uma doença rara, progressiva, e que nós precisamos que o Ministério da Saúde tome conhecimento. Nós precisamos, sim, de ajuda, nós precisamos de medicamentos. Eu, graças a Deus, não estou precisando, mas tem muitas que precisam. E a família sofre. Quando eu descobri que tinha, o chão se abriu. Eu não sabia, eu já tinha pesquisado na internet. Eu sabia que as pessoas, que eu ia ter que fazer transplante. Então, muitas coisas na internet a gente fica sabendo e, de repente, você fica sabendo, você tem LAN, você tem que fazer transplante, você tem que ir para o hospital, você tem que mudar de cidade e um monte de coisa. Então, o Ministério da Saúde, Carla, precisa realmente olhar para as pacientes. São poucas. Mas, assim, eu tenho 3 filhos. Tenho mãe, tenho pai, tenho irmão. Então, vai somando aí quantas pessoas não estão sofrendo junto. E aí, depois, os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo. Então, eu acredito que nós precisamos de uma ajuda, precisamos que o Ministério olhe para as doenças raras. A LAN precisa de um CID, urgentemente, porque quando a gente vai para o INSS para se aposentar, no caso mais grave, os peritos olham, fazem de conta que a gente está fingindo. É ou não é? Que a gente está fingindo, que está cansada, entendeu? Eles não acreditam porque eles não têm conhecimento. As pessoas não têm conhecimento. Os próprios pneumologistas não têm conhecimento da causa. Então, o que a gente precisa é que seja divulgada a doença, que o Ministério da Saúde tenha mais conhecimento disso e que nos ajude, que possa fazer com que esses medicamentos que o deputado Alan solicitou e falou aqui nesses requerimentos de indicação, que realmente o Ministério aprove, faça isso chegar nas mãos das portadoras de LAN. Eu agradeço de coração, deputado Diego. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Fui eu que, não sei se o senhor lembra, naquele seminário de doenças raras, lá no Nereu Ramos, eu pedi para o senhor para que fizesse uma audiência pública para falar sobre a LAN. É um passinho que a gente está dando, mas eu acho que é muito importante. Agradeço de coração o senhor por ter feito isso, ao deputado Alan por ter me ajudado, doutor Bruno por ter vindo de São Paulo para nos ajudar aqui, as minhas amigas portadoras que estão aí, da LAN, e obrigada, viu, por esse momento. Obrigada. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento, é estender a mão e poder fazer aquilo que é o nosso papel, né? Somos parlamentares, representamos o povo brasileiro, somos a voz de vocês aqui, e nesse caso específico, acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Eu me recordo muito bem aquele seminário ao qual a partir do meu primeiro encontro com a MAV, nós tivemos a iniciativa aí de promover esse seminário, e eu digo a todos que não vai ficar só nisso. Eu tenho certeza que nós vamos dar continuidade a esse trabalho, vamos ampliar esse debate, essas discussões. Eu tenho certeza que o deputado Alan Rick fará isso no seu estado também, o estado do Acre, e eu farei isso também ser ampliado lá no estado do Paraná. Eu acho que são essas somas importantes que podem ajudar e ajudar a fazer a diferença na vida de centenas de brasileiros. Eu fiz um pedido à consultoria legislativa aqui da Câmara dos Deputados,
para que a lã fosse incluída dentro aí do rol de doenças raras. A consultoria me informou que não caberia um projeto de lei, e informou também que já, através da portaria número 35, de 16 de janeiro de 2014, a doença rara, a lã, ela já estaria sendo contemplada. Então, eu faço essa solicitação, a Carla aqui que está representando, né, para que nos pudesse, se isso é verdade ou não, mas para que pudesse mandar um documento oficial para nós, até como esclarecimento, e para poder dar esse esclarecimento para as pessoas que nos procuraram, enfim, para que a gente possa replicar isso e fazer isso se tornar mais conhecido. E também a questão da divulgação desses materiais, desses estudos, como foi proposto aqui pelo Dr. Bruno. Então, acho que isso é importante, pode ajudar muito, pode contribuir muito e pode ajudar no direcionamento dessas pessoas a encontrar um caminho, a encontrar uma solução, né, pelo menos que amenize aí a sua dor, o seu sofrimento. Que, com certeza, eu tenho conversado com diversas pessoas com outros tipos de doenças raras também. E de todos, assim, o que muda é o diagnóstico e o nome da doença. Mas o que elas passam, o sofrimento, a dor, o desespero, quando a notícia chega, aquilo que a família da pessoa que está sofrendo com a doença passa também, são coisas assim que desestrutura qualquer ente familiar. Então, o que nós queremos, através dessa audiência, é justamente buscar a promoção humana do ser humano, valorizar o ser humano e, assim, tentar ajudar essas pessoas. Eu também gostaria de passar a palavra para uma outra representante aqui, também da doença da lã, a senhora Alcídina Cunha Costa. Gostaria de dar o seu depoimento. Obrigada, deputado Diego. Obrigada por essa oportunidade, obrigada a todos. Um breve depoimento para dizer que, quando eu fui diagnosticado, o que mais me preocupou foi que me disseram que era uma doença rara. Eu logo imaginei que não havia pesquisa, não haveria medicamentos, e eu gostaria muito de pedir à Carla que levasse para o Ministério da Saúde a questão que os poucos que têm que ser protegidos, porque nós não temos tanto poder de mobilização. O meu diagnóstico foi feito por meio de biópsia. No laudo, a linfangio veio com um nome escrito totalmente equivocado. Eu perguntei para o médico, será que não é outra coisa? Eu participei de um congresso de pneumologia aqui em Brasília. Eu trabalhava no Rio, mas viemos com um grupo da ALAM, a Associação Alhambra, fizemos um pequeno stand, e vários médicos, nossa, isso eu só vi na universidade. Não, eu não conheço. Então, como que a gente vai avançar sem que haja o apoio do Ministério da Saúde, o apoio da classe médica, não por nada, mas por desconhecimento? Eu vejo aqui que nós somos um grupo de pessoas empregadas, possivelmente classe média, funcionárias públicas, e o resto da população, que é atendida em hospital público, que não tem diagnóstico. Eu peguei o meu primeiro exame, eu levei para um médico que olhou e falou, eu não sei ler isso. Ele não soube ler as imagens que tinham sido feitas no meu pulmão, me mandou para um outro médico. Então, a doença rara, ela carrega um estigma. E eu gostaria muito de pedir que, com essa audiência pública, com a presença do Ministério da Saúde, o apoio do Congresso Nacional, nós começássemos a apoiar pessoas como o Dr. Bruno, instituições de referência, para que a gente possa, principalmente, minimizar esse estigma.
Se são poucas pessoas, eu digo para vocês que em 2006, quando eu fui diagnosticada e conversei com a presidente da Alhambra da época, ela estava muito chateada, porque ela tinha 34 anos e o prognóstico dela era terrível. Ela faleceu. E depois nós conhecemos a Flávia, e a Flávia agora está muito mal. Então, quantos presidentes da Alhambra nós vamos ver partir até que a gente consiga mudar um pouco esse quadro? Então, eu agradeço a oportunidade, desejo sorte para vocês, porque a sorte de vocês é o nosso futuro e a nossa saúde. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra, não sei se mais algum representante de alguma entidade gostaria de falar. O Rodrigo, gostaria que falasse o nome completo, Rodrigo, por favor, cidade, a associação que você representa, para ficar registrado aí nos registros da nossa audiência pública. Meu nome é Rodrigo Araújo. Faço parte da direção da AMAV, Associação Maria Vitória. Sou daqui de Brasília. A gente também, tanto com o pessoal da LAN, como com o paciente de outras patologias, a gente se depara com o mesmo caso. O Ministério, tanto o Ministério como a parte que cuida das doenças raras, ali a falta de preparo, para apoiar os pacientes com qualquer tipo de doença rara, Hoje o Ministério criou vários PCDT falando sobre doenças raras e muitos não dão andamentos, Existe o PCDT, mas o Ministério não trabalha em cima para dar andamento na situação, Segundo fala do deputado, segundo a fala do ministro Quioro, ele vê doença rara como uma despesa a mais para os cofres públicos, ele deu uma estimativa que doença rara é a consequência de tudo da saúde pública estar mal, por causa das doenças raras. E isso mata. Porque hoje, as doenças raras, o repasse que o Ministério tem não chega a 0,8%, da despesa do Ministério. E, para ele, doença rara é como se não houvesse, fosse responsável por toda a problemática do SUS. Coisa que não é de fato. Então, a gente precisa hoje, junto com o apoio da casa, brigar junto com o Ministério da Saúde por uma atenção melhor aos pacientes com doenças raras. Hoje um paciente, geralmente, outras patologias são diagnosticados com uma patologia que não é a dela mesmo, muitos pacientes diagnosticados como AVC, sendo que ele tem um cavernoma cerebral, não tem hoje no Brasil muitos especialistas que falem sobre isso, Brasília tem um diferencial, porque hoje em Brasília existem 10 geneticistas que cuidam de doenças raras na Secretaria de Saúde do DF, um feito enorme, mas que o Ministério tenta impedir o trabalho desses profissionais, tenta impedir a criação do centro de referência em doenças raras aqui de Brasília. Hoje, a gente vê pessoal de outros estados precisando da nossa assistência aqui de Brasília, porque no próprio estado não tem atendimento, coisa que todo estado deveria ter ali um autoatendimento para o paciente com doença rara. É isso que eu tenho. Certo. Agradeço a palavra do Rodrigo. E a Carla, representante do Ministério da Saúde, pediu a palavra. Então, passo a palavra para a Carla, para que ela possa falar também. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite para a gente poder estar aqui, falando um pouquinho sobre doenças raras.
e informar para todos que existe uma política de doenças raras que foi publicada em 2014. Nela é considerado doença rara aquela doença que afeta 1,3 a cada 2.000 habitantes, 2.000 pessoas, desculpa. Então, a LAN está sendo considerada como doença rara. A proposta da estruturação da política foi em eixos para que a gente consiga contemplar todas as 8.000 doenças. Então, a gente tem doenças de origem genética e doenças de origem não genética, no qual a LAN também está incluída nessa proposta. A gente está com uma força-tarefa junto aos estados e municípios para implantar serviços. Já estamos com 3 processos já em andamento para habilitação. A gente não recebeu nenhum do DF ainda. Com relação ao medicamento, eu já fui informada que o Dr. Bruno, eu não sei se foi através da USP ou da própria sociedade, desculpa, o Hospital do Coração, ou da própria sociedade que deu entrada junto à Conitec, que é a comissão que analisa a incorporação de medicamentos no SUS, porque o que a gente tem é o medicamento hoje para paciente com transplante renal, né? Então, eu vou verificar junto ao pessoal da Conitec qual o andamento que está essa proposta de incorporação e falar que o Ministério apoia, sim, os pacientes com doenças raras. A gente sabe que é uma dívida que vem decorrendo de um grande período desde da implantação do SUS. Então, a proposta do Ministério justamente é essa, é promover ações que beneficiem e que promovam o cuidado da pessoa com doença rara no Sistema Único de Saúde. A gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, vocês estarem ligando, mandando e-mail na nossa página do Ministério, tem o contato de todos, né? Inclusive para o próprio deputado também, se quiser alguma demanda encaminhada para o Ministério, a gente está à disposição. Também pediu a palavra o representante da AFAG, o senhor Walter Bittar. Boa tarde, deputados, a todos aqui que estão presentes. Eu sou representante da Associação de Familiares Amigos Portadores de Doenças Graves. É uma associação de âmbito nacional que representa não só os pacientes com doenças graves, mas também doenças raras. É uma associação que vem defendendo os interesses dos pacientes em todos os órgãos do poder público, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. E quando se diz em atenção às pessoas com doenças raras, geralmente nós vemos as declarações, e hoje muito me entristece a matéria que saiu no Bom Dia Brasil, em que o ministro da Saúde ataca a questão da judicialização, e quando se ataca a questão da judicialização, ataca a dispensação de medicamentos para os pacientes de doenças raras. Os medicamentos de doenças raras todos nós sabemos, são medicamentos de alto custo. Ninguém tem culpa de ter uma doença rara. Você que tem uma doença rara e precisa de um medicamento de alto custo, você quer ser atendido pelo SUS, porque o SUS, ele é universal e tem que ser para todas as pessoas, né? Atenção integral à saúde. O Ministério da Saúde, ele não tem essa atenção aos pacientes de doenças raras, porque está fazendo um controle entre a Agenda Brasil, que foi soltada na semana passada, ele está fazendo esforço para acabar com a judicialização. E quando se acaba com a judicialização, não quer atender os pacientes com doenças raras. E os pacientes de doenças raras, eles precisam de medicamentos simplesmente para sobreviver. Nós temos doenças, não estão com a LAN, tem mucopolissacaridose, que são doenças metabólicas, em que se o paciente não recebe a infusão, ele morre. E aí, o que vamos fazer com esses pacientes? Deixá-los morrer? Essa é a pergunta que todos os associados, os pacientes, os familiares, se perguntam quando o Ministério não quer dar a disponibilização do medicamento. Aí diz que o problema da saúde pública é do paciente de doença rara, em que ele gasta 800 milhões em medicamentos excepcionais, mas se você for considerar, 800 milhões não é nem 0,5% do orçamento do Ministério da Saúde. E aí o problema da saúde é dos pacientes de doenças raras? Ou o problema da saúde é da má gestão da saúde? E diz ainda, em seu depoimento que saiu no noticiário hoje de manhã, que o volume de dinheiro gasto com medicamentos excepcionais pode comprometer o financiamento de enfermidades menos complexas. Ou seja, ele está calculando quantas vidas vale um paciente de doença rara. Mas essa conta não se faz
quando se faz em desvio de corrupção. Essa conta não se faz quando temos um gasto de um estádio de futebol de R$1 bilhão, não se calculou quantas vidas poderiam ser salvas. E aí a gente ainda tem audiências públicas que a própria FAG, a MAV também realizou, no Senado Federal, ano passado, em que a própria Clarice da Conitec disse que não é uma ação do governo, não é prioridade do governo, incorporar medicamentos que não vão ser de fato a cura. Então, se fosse por isso, suspende os retrovirais da AIDS, suspende a civastatina, suspende a insulina, porque eles não curam a doença. Mesmo assim, estão. O problema é que os pacientes de doenças raras, eles são poucos, não são eleitores, potenciais eleitores. Mas AIDS, como tem muitas pessoas, aí sim, tem um grande apelo. Então, a saúde, ela não deve ser seletiva para determinada doença, não. Ela tem que ser para todos. A atenção da saúde no SUS, ela tem que ser integral, universal, para toda a população. É isso que a FAG gostaria de dizer. Obrigado. Desde que nós, no início da legislatura, e passei a conhecer através da AMAV, todo um pouco mais sobre as doenças raras e a quantidade de brasileiros que hoje são afetados, nós começamos a fazer um trabalho até no intuito de apresentar algo mais concreto aqui na Câmara dos Deputados para ser debatido, discutido, enfim. Então, além da criação dessa iniciativa que estamos tendo de criar a frente parlamentar de doenças raras aqui na Câmara dos Deputados, também nessa semana eu apresentei o PL 2654 de 2015, que altera o inciso 2º do artigo 8 da Lei número 9.250, de 26 de dezembro de 95, para incluir as despesas com aquisição de medicamentos para tratamento de doenças raras nas hipóteses de dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. É claro que existem alguns casos em que o tratamento, o professor Bruno variou aqui os valores de R$1.000 a R$2.000, mas a gente já chegou ao nosso conhecimento algumas doenças que chegam a um valor de até R$7.000, alguns medicamentos. Então, assim, nós estamos nos esforçando, eu acredito que com a audiência pública e com outras iniciativas que nós tomarmos aqui dentro da casa, novas ideias, novas sugestões vão surgir. A gente se coloca à disposição da FAG, da MAV, de outras instituições que queiram debater o tema, o assunto conosco aqui na casa, que possam contribuir, nos ajudar com essa matéria, inclusive do Ministério da Saúde também, né, deixar bem claro aos representantes aqui do Ministério que o nosso intuito aqui é apenas de buscar uma forma, um meio, um caminho mais adequado que a gente consiga contemplar esses brasileiros que são milhões espalhados em todo o Brasil. Nós estamos falando de um ou de dois, nós estamos falando de centenas de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um tratamento adequado e que precisam de uma referência. E nós sabemos que o Congresso Nacional ele pode, sim, ajudar e contribuir nessa discussão e nesse debate. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, não sei se mais algum representante ou alguém aqui dos presentes gostaria de pedir a palavra, mas eu gostaria de passar a palavra, dando aí 1 minuto para as considerações finais, para o doutor Bruno, né, e posso fazer as suas ponderações com relação a alguma coisa que tenha sido dita aqui também. Bom, esse tipo de iniciativa é bastante importante mesmo, né, porque a gente, apesar das doenças raras envolverem um número pequeno de pessoas do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que lembrar que geralmente essas pessoas têm famílias e no fundo se acaba tendo um número muito maior de pessoas envolvidas, né?
E a outra questão é que, assim, boa parte dessas doenças raras, o tratamento delas, o custo não é tão elevado assim quando a gente vai comparar, por exemplo, com quimioterápicos. Tem quimioterapia que o custo do tratamento é acima de R$100 mil por mês. E mesmo assim são medicações contempladas assim, pelo Sistema Único de Saúde. Existe um problema estrutural, né, do nosso país, que é a questão da formação das universidades, com um número cada vez maior de universidades. Então, ainda existe o problema dessa questão do subdiagnóstico, das pessoas não conhecerem as doenças. E mesmo no próprio meio médico, existe um grande preconceito em relação às doenças raras, porque o médico também, quando ele não conhece uma determinada coisa, ele tende a ignorar e muitas vezes até a colocar em segundo plano as questões que eles não conhecem. Quando a gente está rodando aí vários países no mundo e a gente acaba discutindo essas questões da LAN, e em países da Europa, nos Estados Unidos, essa questão é muito mais valorizada, porque as pessoas têm uma base, uma formação melhor. Existe já um conceito de que as doenças raras devem ser valorizadas. E, nesse contexto, o governo acaba apoiando e as sociedades de pacientes elas acabam sendo muito mais estruturadas e com uma força muito maior do que a gente tem aqui, muito mais pelo apoio que eles recebem para isso. Então, esse tipo de iniciativa é fundamental para a gente começar a mudar um pouco o paradigma, inclusive a questão de inclusão das doenças raras agora que o Ministério da Saúde fez desde o ano passado. A tendência é que um número cada vez maior de doenças sejam incluídas. Isso, apesar da fala do ministro recente, assim, foi apenas nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, que tem se falado um pouco mais de doenças raras e de valorizar isso dentro do Congresso e por parte dos políticos do nosso país. Então, a gente espera que a partir dessa iniciativa a gente consiga valorizar mais as doenças raras, tanto para a questão de diagnóstico, mas principalmente para aumentar o leque de opções de tratamento para esses pacientes que, apesar de serem num número menor, eles também são importantes e eles também carregam um monte de vários familiares que acabam sofrendo da doença ao mesmo tempo. É isso. Quero agradecer ao Bruno, né, pela sua exposição. Passo a palavra também para a Carla, né, para as considerações finais, aí representando o Ministério da Saúde aqui. Novamente agradecer. Acolho todas as reivindicações das associações, das portadoras da LAN, e estarei encaminhando para o gabinete do deputado a resposta oficial do Ministério da Saúde para essas solicitações. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre doenças raras. Obrigado. Também gostaria de registrar a presença da senhora Maria Luz Torres. Ela também é portadora da doença LAN, e gostaria também de dar uma palavra rápida a todos aqui presentes. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar. Eu tenho diagnóstico já há 16 anos, 17 anos, não sei. Quando a gente... Desculpa. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe o que vai acontecer, porque é uma doença que ninguém sabe como progride. O próprio médico fala assim, pode ser. Aí a gente abre a internet e fala assim, pode ser. Não, é assim, olha, pode piorar, os seus cistos podem ir aumentando, você pode ter ou não ter um outro pneumotórax, você pode precisar ou não de uma cirurgia de pleurodese, você pode precisar ou não, no futuro, de uma medicação mais forte, como uma rapamicina. Você pode precisar ou não de um transplante, e você pode não acontecer nada disso. Mas aí a gente pergunta assim, o que acontece comigo? Acontece, né? Então você fica esperando acontecer. E eu, com essa minha cara ótima, com essa minha vitalidade, meu pensamento positivo, eu vou levando. O que você tem? Nada. O que você tem? Estou ótima.
mas eu ando um pouquinho e eu falo de uma forma emocionada como agora, eu fico sem ar. E o ar me falta, e o ar é o combustível da fala. O ar é o combustível da vida. E quando eu não consigo respirar, para mim, doutor Bruno, é muito difícil. E difícil acreditar que isso acontece com a gente. Então, a gente procura uma opinião aqui, uma opinião ali. E, ultimamente, eu aceitei usar um respirador. Um respirador que não é mais o cachorrinho que eu esperava a vida inteira que fosse. Um cachorrinho que é uma máquina de 6 a 8 quilos que a gente pode vir a precisar. E que no Brasil é o que se vende. Esse cachorrinho custa R$9.000. E não é todo mundo que pode comprar. Aí eu tive a oportunidade de comprar o mesmo cachorrinho, agora com uma bolsa, que pesa 2,5 kg, e eu comprei esse aparelho nos Estados Unidos e paguei só $2.000. Mas eu pude comprar. Eu pude ir aos Estados Unidos, eu pude comprar esse aparelho. E nem todo mundo pode comprar. Nem todo mundo tem condição de ir aos Estados Unidos e comprar um aparelho de $2.000. Porque este aparelhinho pequenininho custa no Brasil 18 a 20 mil reais. É o mesmo. Entra na internet agora, ele está disponível. Custa 20 mil reais. 20 mil reais eu não tenho. Mas eu tive dinheiro para ir aos Estados Unidos, comprar minha máquina por $2.000. E aí eu uso o aparelhinho agora para voar, eu uso o aparelhinho para fazer exercício físico, para passear. Eu fiz uma viagem recente, então, para a gente caminhar durante longas caminhadas, eu preciso do aparelhinho para não ficar ofegante e não atrasar muito o meu marido, que é um marido maravilhoso e muito parceiro, que me acompanha. Porque um grupo não me acompanha, né? Quando vai andando assim, a guia vai na frente. E eu tenho um outro aparelhinho que custa no Brasil R$7.000, que é uma máquina grande, que é um respirador também, não é a bala de oxigênio, que eu paguei R$7.000 por ele. É difícil, porque o aluguel dele custa R$400 por mês. E eu preciso dele para não ter uma hiperfunção pulmonar. Então, só quando o médico disse para mim que eu podia ter uma hiperfunção pulmonar, que eu entendi o que era uma hiperfunção pulmonar, que era um sacrifício do pulmão e um AVC, eventualmente por falta de oxigenação, foi que eu me convenci de que eu precisava usar a máquina para dormir e para caminhar. Mas eu tenho diagnóstico há 16 anos e isso não tinha sido falado. O ano passado, eu entrei na fila do transplante. E na fila do transplante, a psicóloga olhou para mim e falou assim, com essa cara, com essa sua disposição, não vou te operar, tá? Porque eu chorei, e falei assim, eu não quero fazer cirurgia. Porque trocar de pulmão não é como trocar de uma blusa. Trocar de pulmão é uma cirurgia de risco. Eu posso ficar na mesa da cirurgia, eu posso ter rejeição do pulmão e eu posso viver não tanto tempo quanto eu viveria com o meu pulmão. Qual a qualidade de vida que eu vou ter depois do transplante? Eu não sei. Como que eu vou viver depois do transplante? Eu não sei. Como eu vou viver se eu viver como eu estou agora? Ótima, porque eu consigo passear e só durmo com a maquininha. E só passeio com a maquininha quando eu preciso correr. Agora, mesmo eu devia estar com ela, porque meu oxigênio cai para 80, 82. Quando eu corro, cai para 74. Mas eu não conto para o doutor Carlos que ela cai para 74, mas eu já medi. Porque o médico que me convenceu de que eu tinha que usar minha maquininha me obrigou a comprar um aparelhinho para ficar medindo minha oxigenação. E eu comprei. Então, gente, é muito difícil, sabe? E é muito difícil pensar que eu tenho 55 anos e a minha expectativa de vida começa a reduzir cada vez que eu fico sem ar. Gente, o ar é combustível da vida, é combustível da fala, é combustível de tudo. E eu não queria ir embora cedo, eu tenho muita coisa para fazer. Obrigada. Nós que agradecemos, Maria Lúcia Torres.